Olá, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui preparando para mais uma live. Vamos ver se a convidada já está por aí. Já está, então. É aqui convidando. Ah, não estou te escutando, Gelson. Não estou te escutando. Deixa eu tirar o fone. Ah, agora sim. Agora está me escutando? Ah, agora sim. Eu acho que era o meu fone aqui que eu estava com algum problema. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Vamos ver Dificuldades aqui. técnicas. Eu comprei microfone de lapela, comprei equipamento e ainda estou testando ele, então Não, essa mas é a eu acho que primeira era vez que eu aqui. estou. Ah, não, Aí, ó, dá uma. tá tendo feedback ali no chat também que tá sem som, ó. E Ou é, sou eu? Agora eu não te escuto. Agora eu te escuto. tá. Então, vou botar só o fone de ouvido. Então, a lapela não está funcionando nesse. Eita, comprei coisa nova que não está funcionando. Ei, coisa boa. Vamos lá. Então, pessoal, uma boa noite para todos. Então, vamos dar início ao nosso tema de hoje, né, que é Miss Marvel e representatividade. Pensei nesse tema quando eu vi as primeiras imagens, né, da série Miss Marvel, que eu estou bem ansioso para assistir, que vai aparecer no Disney Plus. E já conheço a psicóloga, pesquisadora, né, a Emanuele Barbosa, que já pesquisa há um bom tempo, né, o tema adolescência, e principalmente observando as histórias em quadrinhos, principalmente as personagens femininas das histórias em quadrinhos. E ela fez uma pesquisa maravilhosa, né, com monografia, do trabalho de conclusão de psicologia, usando tanto a Capitã Marvel como a Miss Marvel, onde eu fui um dos orientadores dela, né, juntamente com outro pesquisador, e foi um trabalho magnífico, que na época até recebeu o convite para 2020 apresentar no exterior, se não me engano, na Espanha, e com a questão da pandemia acabou não ocorrendo. Mas só para vocês conhecerem um pouco quem é a Emanuele Barbosa, uma pequena descrição. Ela é mestranda no programa de pós-graduação em Processos e Manifestações Culturais da Universidade Fevale. Além de ser uma grande especialista,
Ela está cursando uma especialização em psicoterapia de orientação psicanalítica da infância e da adolescência, no Centro de Estudos de Atendimento de Pesquisa de Infância e Adolescência. Possui graduação em psicologia pela Universidade de La Salle. Durante a graduação, atuou como acadêmica pesquisadora em programas de iniciação científica, com projetos de pesquisa pertencente ao programa de pós-graduação em educação, onde eu tive o prazer de orientá-la, né, em alguma dessas pesquisas. Também faz parte do grupo de pesquisa Universos Paralelos, né, Arte Sequencial, Mediação Cultural e Práticas Pedagógicas, na qual eu também faço parte. E, além disso, ela tem algumas publicações. Vamos dar uma olhada aqui, ela tem capítulos de livros, né, onde ela é coautora, junto com Gestão Universitária e Autonomia de Professores com Deficiência, que saiu no livro Gestão Educacional, Temas Emergentes, e também tem um capítulo nesse livrinho aqui, gente, né, que é um livro comemorativo de aniversário, né, de um curso de psicologia da universidade, que ela vai trabalhar com a importância da psicologia escolar na promoção de resiliência, onde ela vai usar um pouquinho de quadrinhos também, falar sobre isso. E ela também tem vários trabalhos publicados em congressos e apresentações. Aqui eu chamo a atenção para alguns, como Jessica Jones e uma análise psicológica de uma heroína em crise. Tem um outro que é a preparação da criança para a educação infantil, a promoção de resiliência. Qual mais aqui? Escola como fator ambiental na representação de gênero em adolescentes, as super-heroínas das histórias em quadrinhos como fonte de inspiração, e tem reflexão sobre super-heroínas como modelo de identificação na adolescência. Olha só, é uma pessoa verdadeiramente especialista nesse ser adolescer, né, e vai trazer muitas contribuições para a gente analisar um pouco essa personagem Miss Marvel, que é uma personagem que está fazendo bastante sucesso nas histórias em quadrinhos, né? E agora vai vir uma super série sobre ela no Disney+, e com certeza vai aparecer, né, no universo cinematográfico, pelo tudo que indica. Então, apresentando primeiramente a Manu, eu gostaria que ela apresentasse, para quem não conhece a personagem Miss Marvel, quem é essa super-heroína. Olá, boa noite. Primeiro, Gelson, agradeço muito o convite, fico muito honrada de fazer parte aqui das tuas lives, do teu canal. Então, quem é a Miss Marvel, né? Eu acho que a gente tem que começar para falar um pouquinho da Miss Marvel, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? Que a personagem Miss Marvel é uma personagem que começou a existir lá na década de 70, né? Era meio uma personagem coadjuvante dos quadrinhos do Capitão Marvel, né, até então personificada na Carol Danvers, que é a atual Capitã Marvel. Então, resumidamente, né, ela passou a ter os seus quadrinhos como Miss Marvel. Após a morte, então, do Capitão Marvel, que ela assume o manto de Capitã Marvel, e por um tempo ficou a personagem Miss Marvel sem publicações, né, porque então passou até a Capitã Marvel. Em 2014, então, surgem novos quadrinhos da Miss Marvel com essa personagem Kamala Khan, que é a personagem que a gente conhece hoje e a personagem que vai ser abordada, então, no seriado Miss Marvel atual. A Kamala Khan, então, é uma adolescente de 16 anos, de origem de família paquistanesa, mas ela nasceu nos Estados Unidos, mas com a origem da família paquistanesa, muçulmana, fã de quadrinhos, né? Ela escreve blogs, enfim, e fanfics, muito fã da Capitã Marvel, então ela nasce nesse universo, onde já existem os Vingadores, ela é muito fã da Capitã Marvel, e até que um dia Kamala Khan ganha seus poderes, né? Não sei se eu já explico agora como isso aconteceu, se a gente vai conversando, né? Então, é interessante porque por ser uma adolescente, né, e aí que é o muito interessante dessa figura para se trabalhar com adolescentes, né, porque ela sofre todas as questões que os adolescentes sofrem, né, ela está no segundo grau, ela está no high school, ela sofre preconceito por ela
ter uma origem paquistanesa, né? Por não ser uma pessoa branca nos Estados Unidos, em New Jersey. Ela é muçulmana, já carrega todo o preconceito, né, que existe sobre a religião nos Estados Unidos. E ela sofre ainda porque ela é geek, ela é cult, ela quer viver essa vida americana, mas a família dela ainda é muito conservadora, os pais que não deixam ela sair onde tem meninos, onde tem bebida alcoólica. Então tem toda essa questão que ela está vivendo, além de todos os problemas que a adolescência já traz, né? Ela está vivendo nesse contexto, eu acho isso importante trazer. E um dia ela resolve fugir de casa para ir numa festa. E aí ela já vai toda culpada, né? Se sentindo culpa porque está fugindo de casa. E quando ela chega na festa, ela diz que não vai beber, porque, né, afinal de contas, a religião dela é contra o consumo da bebida alcoólica, e dão para ela um copo dizendo que não tem álcool, e o copo tem álcool, e ela bebe esse álcool, e quando ela descobre que tem álcool, ela, né, fica muito transtornada e sai sozinha da festa, assim, e foge. Nesse meio tempo, ela encontra uma nuvem alienígena, e tem meio que um delírio, ela desmaia, e nesse desmaio ela meio que tem um delírio, e aparecem os Vingadores para ela nesse delírio, né? E no próprio delírio, a Capitã Marvel xinga ela, né? Tu não deveria ter fugido de casa, tu tem que, né, ir lá e aceitar o que teus pais dizem. E aí, mas dá pra ela uma opção. A partir de hoje tu pode ser quem tu quiser ser. E ela diz, eu quero ser você. E nesse passe de mágica, ela se transforma, então, na Carol Danvers, quando a Carol Danvers era, então, Capitã Marvel. Miss Marvel, desculpa, e assume toda a característica, as roupas, né? E aí tem todo o desenrolar da história de como que ela se transformou numa grande super-heroína, né? Então, uma adolescente que acaba personificando o seu grande ídolo, né? Que era a Capitã Marvel, né? Aqui tem umas questões bem interessantes, né? Para quem lia histórias em quadrinhos do Homem-Aranha, principalmente da década de 60, 70, 80, esse personagem vai trazer muitas dessas questões do adolescente. Eu via muito nesse personagem. E o quanto a nova Miss Marvel, a Kamala Khan, vai trazer esse resgate do que é um adolescente hoje, né? Hoje em dia, a partir dos anos 2000, 2010. Então, traz novos anseios, né? Alguns até vão fazer uma crítica, é a mesma coisa que o Homem-Aranha da década de 60. Não é. É um outro olhar que tem, né? Primeiro, se tinha um olhar sobre a figura do nerd, hoje nerd é cult, na época não era, mas traz novos preconceitos dentro de uns Estados Unidos, né? Antissemita, né? Com algumas questões, né, referentes para falar de cultura e religião. Uma mulher, né, tem isso, né, tem todo um discurso de gênero ali inserido, e traz tantos outros temas, né, que o quanto é necessário a gente fazer discussões e trazer à tona. Tem uma questão ali, né, de tentar enganar ela com uma bebida alcoólica, dizendo que não é o quanto acontece muito hoje na vida dos adolescentes. Essa questão de querer pertencer, né, a algum lugar, ela tem a herança cultural dela, que vem de família, mas ao mesmo tempo ela está tendo essa nova cultura, né, à frente dela, onde ela quer ser inserida, né, algo que muitas vezes os adolescentes enfrentam, e eu acho que todos nós enfrentamos, que o quanto tu quer negar a tua origem, né, para poder fazer parte, né, de alguma coisa, porque teus amigos estão pertencendo. E eu queria te perguntar como essa personagem vai dar resposta a isso, como ela enfrenta isso, como ela chega a um momento ela chega a um momento de empoderamento. Eu acredito que tu possa falar um pouquinho mais a respeito. Eu acho interessante trazer isso que tu está falando sobre a adolescência, né? Porque o adolescente, ele procura se diferenciar da sua família nesse momento de adolescência exatamente para construir a sua identidade. É um momento de construção de identidade onde ele vai ter que diferenciar, né? Até então a minha história é essa porque me trouxeram até aqui. E disso aqui, o que eu realmente internalizo e quero para minha vida e como que eu vou me constituir. Então ele começa a buscar figuras de identificação fora da família. E muitas vezes se volta para os amigos, né? Mas muitas vezes se volta para essas figuras que estão aí na mídia, na cultura em geral, né?
E é interessante porque isso a própria Kamala faz dentro do quadrinho quando ela se volta para Carol Danvers como uma figura de identificação. Então isso está retratado dentro do quadrinho, né? E é interessante também que ela é a primeira personagem, isso é importante trazer, né? A primeira personagem muçulmana nos quadrinhos, né? E tem toda uma representação aí. E é muito interessante que quando trouxe, né, de pertencer a um grupo, pertencer a algo, que quando ela faz a primeira missão dela, ela volta para casa e pensa, né? Ah, eu já salvei a vida de uma pessoa e será que era isso ou será que eu tenho algo mais? Ela diz, eu acho que finalmente eu pertenço a algo maior, né? Então ela encontrou o lugar, ela encontrou um significado, né? E aí é interessante trazer também que tem toda uma problematização que a Kamala Khan faz, que quando ela se transforma em Miss Marvel, com as roupas, uniformes antigos da Carol Danvers, era ainda aquele modelo de super-heroína sexualizada, né? Era um colã preto muito cavado, mostrando o corpo, Carol Danvers, seus cabelos loiros esvoaçantes, de botas de salto alto. E na primeira missão, ela já começa a ver muita problemática e tem frases que são fantásticas, porque ela diz assim: ah, eu sempre quis ser como ela, mas ser outra pessoa é exaustivo, né? Ela começa a ver que não é bem assim, que ela não quer ser outra pessoa, ela quer ter coisas de outras pessoas, e a identificação é isso, né? A gente começa a internalizar traços das outras pessoas, né? Traços psicológicos, traços de comportamento, enfim. Então ela diz assim: ai, como que pode uma super-heroína salvar alguém com os cabelos? Eu achava que era legal ter cabelos esvoaçantes, mas eles ficam entrando na boca, né? Como é que eu vou correr de salto alto? E tem esse maiô enfiado em lugares onde o sol não bate, né? E aí tem toda essa cena. A primeira pessoa que ela salva é a menina que fazia bullying com ela no colégio, né? Tem isso, é muito importante, assim, porque ela diz, ah, eu podia deixar ela se afogar, mas não, eu vou salvar, porque afinal de contas agora eu ganhei esse poder, né? Então, isso mostra uma capacidade também de resiliência, talvez, da Kamala Khan, né? De assumir esse papel e deixar um pouco da questão do bullying, assim, e se botar num lugar um pouco maior que isso. E aí ela volta para casa e ela se questiona, né? Então agora eu pertenço a algo maior, mas da forma que eu fiz não dá certo. Não, não, de colã enfiado lá, de bota de salto alto, com os cabelos voaçantes, não dá certo. Então, nesse momento, ela assume a identidade dela. Então, ela, Kamala Khan, vai ser a nova Miss Marvel. Ela cria uma fantasia para ela não se personifica mais, né, na figura da Carol Danvers. E é importante também trazer que o poder que ela ganha é ser transmorfa, né? Ela pode transformar o corpo dela no que ela quiser. Ela pode, inclusive, ser outra pessoa, né? E ela pode transformar assim, ela alonga os braços, ela alonga as pernas, ela se aumenta, ela diminui, ela fica com uma mão gigante, um dos grandes poderes dela é a mão gigante, com uma super força para dar um soco. E no início ela tem muita dificuldade de lidar com esse poder, com essa capacidade, né? De lidar com essas transformações do corpo. E isso é algo muito comum na adolescência, né? O adolescente está começando, um dos lutos da adolescência é esse, né? É se desfazer, né? Um luto pelo um corpo infantil. E então a Kamala Khan traz isso quando ela não consegue lidar ainda com essas diferenças no corpo, né? É um poder, mas ela não consegue lidar, e são mudanças físicas no corpo, né? Então é mais uma questão da representação da adolescência ali, né? Então eu vejo a figura dela como uma figura de muita representação, né? Muita representatividade ali, né? De ser uma adolescente que fala para um público que precisa dessas figuras de força, porque, né, tem um autor que diz que o adolescente ele vai se identificar com figuras externas. Se ele não se identificar com uma boa, ele vai se identificar com uma ruim, porque é melhor se identificar com uma figura ruim do que não ter identificação. Então é importante que tenham essas figuras, né? E além de ela representar toda uma comunidade muçulmana nos Estados Unidos, que é enorme, que é gigante, que passam que se a gente for parar para olhar pelo preconceito, estão sempre no outro lado da história, são sempre os vilões, né? E ela tá ali como a heroína que tá salvando a cidade, né? Então, tem muita representatividade ali na Kamala Khan.
Além de ser... E a questão de gênero, né? Sim, não, sim. Não, pode falar. E a questão de Não, pessoal, se vocês têm perguntas, fiquem à vontade aí, tá? Essa aqui é uma especialista em adolescentes, em super-heróis, então fica à vontade. Eu sempre me assombrava toda vez que ela trazia conteúdo que eu pensei, caramba, né? A pessoa conhece mesmo, assim, e sem falar que é uma grande psicóloga também. Antes de mais nada, sigam a Manu, a conta dela no Instagram, tem bastante coisa de aprendizado que a gente possa adquirir, né, nas redes sociais com ela. Manu, tu chegou a comentar também duas questões, né, a questão da cultura, né, essa representação cultural e essa representação do feminino, que ela faz uma crítica. Eu acho que é um dos primeiros quadrinhos que eu vi, que alguém vai fazer toda uma crítica ao estereótipo da personagem feminina nas histórias em quadrinhos, principalmente heroínas. Né? Ela faz toda uma crítica a esse cabelo loiro solto, ou qualquer outro cabelo, de andar de bota, né? De salto alto, estar de maiô, e o quanto ela faz essa crítica e o quanto, ao mesmo tempo, quando ela vai buscar uma identidade, ela é uma das primeiras heroínas que tem um uniforme que não é desenhado no corpo. Lógico, tem toda uma questão também de representatividade do adolescente, que o adolescente, quando está transformando, né, tem essa fase de transformação do corpo, ele usa roupas mais largas, né, coisas e tal, mas também tem toda essa questão, né, desta quebra de paradigma da construção da personagem feminina, muitas vezes sexista, né, nas histórias em quadrinhos. E ainda por cima, tem essa questão da vestimenta dela, que tem a ver com os traços, né, das vestimentas culturais. Então, quanto ela verdadeiramente abraça essa identidade. E eu queria um que mais de representatividade a gente possa trabalhar ou discutir a partir da Miss Marvel, a Kamala Khan. É interessante, uma coisa que eu não trouxe, né, que quando ela vai criar o primeiro uniforme dela, ela usa uma burca, um burkini, né, que seria o vestimenta de praia, né, que estava sendo usado, e ao invés da capa ela tem o lenço, né, que são da representatividade da cultura dela, né. Então, mesmo que ela brigue familiarmente, tentando se diferenciar, né, dessa questão da família, de um pai que traz muito isso e ela não quer muito, ela, quando ela consegue criar uma identidade, isso faz parte, porque faz parte dela, né? E uma questão interessante, assim, que dá para a gente pensar em representatividade na Kamala Khan, eu acho muito, primeiro, a questão feminina de uma mulher que se aceita, né? Que ela pode ter a possibilidade de viver dentro de um padrão de beleza, digamos assim, imposto, né? Que é a mulher branca, loira, com o corpo torneado, enfim, que até então que era a Miss Marvel, né? Antigamente na personificação da Carol Danvers. Mas ao mesmo tempo a questão de se aceitar do jeito que ela é, com as suas características, e ver que tem coisas positivas nela, né? No momento que ela se sente empoderada, e aqui a gente vai falar sendo poderes de super-heróis, ou mesmo fora desse mundo, poder se sentir forte, se sentir empoderada, ela consegue começar a ver coisas positivas nela, né? Então, eu vi que foi perguntado ali no chat, o Arcanjo perguntou se eu já trabalhei em sala de aulas, né, com a... E eu acho que eu posso entrar um pouco no meu projeto aqui, que foi... me orientou. Minha próxima pergunta. A próxima pergunta, então já vamos entrar, porque eu acho que ali a gente tem exemplos reais, né, dessa representatividade dela, que eu fiz, então, um projeto com 30 adolescentes, meninas, trabalhando em empoderamento feminino, mas também com as questões da adolescência, que estão inerentes a isso. E eu trabalhei com ambas, né? Eu trouxe toda a história da Carol Danvers até ela chegar em Capitã Marvel e chegar numa Capitã Marvel que primeiro também tinha um uniforme sexualizado e depois passa por um uniforme também moldado ao corpo, mas coberto, né? Então tem já uma quebra aí. E aí até chegar na Kamala Khan e apresentar a história da Kamala Khan para as meninas, né? E
todas elas, quando se referiam a Kamala Khan e nas produções que eu pedia para elas fazerem, enfim, elas traziam isso, como elas achavam legal e como elas gostariam de conseguir se aceitar da forma que a Kamala Khan se aceitou, né? Da forma que ela descobriu sua identidade, que ela aceitou quem ela era, que ela podia ser a pessoa, a mulher mais, a super-heroína, né? A mais forte do planeta, enfim. E ela quis ser ela mesma, né? Usando os poderes dela. E isso mostra o quanto essas meninas estão precisando desse tipo de representação, né? Desse tipo de alguém que elas consigam ver como iguais também, não só um exemplo de uma Capitã Marvel, e que também é importante, porque a Capitã também tem toda uma questão de superação e força, que para elas foi importante, mas o quanto elas também estão precisando dessas figuras adolescentes, né? Que elas consigam ver algumas questões que elas estão enfrentando, né? Porque não à toa tem um psicanalista argentino que diz que a adolescência é uma crise normal, né? Ele diz que existe a crise normal da adolescência, porque a adolescência é um momento de crise, né? É um momento de transição, porque elas não são mais crianças, mas também não são adultos. Então eles estão no meio termo onde eles não têm mais permissão, né? De fazer algumas coisas de criança, mas também não têm permissão de fazer algumas coisas de adulto. Tem a questão do corpo, né? Ao mesmo tempo em que não querem ser vistos sexualizado, porque ainda tem essa questão do luto, querem também, já se sentem, né? Querem também chamar atenção e pertencer a um padrão físico de corpo, que a sociedade impõe como belo, né? E a Kamala também quebra tudo isso, né? Quando ela pôde realmente, que ela ganhou o poder, ela teve o poder de escolha, ela disse, não, o melhor é ser eu mesmo, porque ser outra pessoa é exaustivo, né? Então, é o que ela diz nessa frase, né? E isso foi fantástico, assim, eu vi que as meninas todas se identificaram com essa característica dela, né? De conseguir aceitar quem ela é. Aqui nós temos... Oi, Gelson, eu sou o Diego, de Manaus. Estou conhecendo agora essa personagem, não sabia nada a respeito, mas agora estou muito empolgado para assistir essa série da Marvel. Para quem não conhece, saiu há pouco tempo, se eu não me engano, acho que ainda tem na Amazon os primeiros quadrinhos dela, né, que saiu encadernado. Quer dizer, saiu semanal, mas saiu, acho que as cinco primeiras histórias dela encadernado. Eu acho que é Miss Marvel, eu não me lembro agora o nome. Nada Normal, o primeiro é Nada Normal, que é quando conta essa história. Isso. Assim, nas primeiras páginas, tu já... Uau, sabe? É uma personagem muito diferente. E eu super indico. Eu acredito que a série vai abordar, trabalhar em cima disso. Mas, assim, é demais, é demais. Trata muito bem essas questões religiosas, essa questão. Ela tem também, ela faz própria crítica ao nariz, que ela não acha que é um nariz perfeito. Então, ela faz várias críticas nas primeiras páginas, depois tem esse empoderamento dela, na qual a Manu, tu havia comentado. Mas aqui também tem umas questões bem interessantes, que tu falou antes na outra pergunta, sobre essa questão do adolescente necessitar de ídolos, né? Necessitar de uma fonte de inspiração, um modelo. E eu me lembrei muito também da minha pesquisa, quando eu vou falar sobre Aristóteles e a ética de Aristóteles, seguindo as histórias em quadrinhos, que quanto Aristóteles já falava, há 200 anos antes de Cristo, né, que o quanto os jovens necessitam de fonte de inspiração, de modelos para quem ele possa seguir, e o quanto necessita ser esses modelos de virtude. E eu vou trabalhar o quê? Que como modelos de virtude a gente não acha na vida real, o quanto a gente possa usar a vida ficcional, né, esses personagens ficcionais, como fonte de inspiração. Então, há várias pesquisas, assim como a minha, eu acredito que tu também fez uma pesquisa com crianças, né, usando resiliência. O quanto, eu faço uma pergunta para quem é da área da psicologia, eu sou da área de educação e filosofia, mas na área da psicologia, o quanto as fontes ficcionais, esses personagens ficcionais, possam vir ser verdadeiramente modelos, ícones, né, de virtudes, ou de fonte de inspiração para crianças e adolescentes. Eu acho que podem ser em 100%, assim, eu acho que são, na verdade, né? Não é que podem ser, eles são, né? Porque
Não à toa o adolescente vai procurar, vai ter os seus gostos, né, os seus nichos, né? Uns gostam de super-heróis, ou outros gostam de outros meios, assim, porque se identificam com alguma coisa e ali eles conseguem elaborar, né, alguns conflitos, vendo esses personagens também elaborando seus conflitos, né? E porque desde a criança, né, a criança elabora seus conflitos na brincadeira, o adolescente vai começar a conseguir nomear suas emoções, enfim, mas ainda assim precisa de suportes, né, de exemplos, e a ficção pode trazer nos dois lados, né, mas muito nesse lado positivo, não à toa, a adolescência é a fase que começam os ídolos, né, na música, enfim, os atores, e sempre tem algum motivo dessa identificação, né? Então, assim como tu traz na tua pesquisa e que eu fui buscar lá na minha, né? De como antigamente existiam toda a mitologia, né? E onde os mitos vinham também para responder essas questões que eram sem respostas e que as pessoas precisavam, então a mitologia vinha, né? E o quanto os super-heróis podem hoje ocupar esse espaço, né? Porque também são figuras de força. A gente sabe que a história, tu melhor que eu, né? Que as histórias dos super-heróis sempre tem algo de resiliência, de superação, né? Aprendi muito contigo isso, né? Do como tem algum conflito que é respondido quando se ganha esses poderes e eles são usados para um bem maior, como a Kamala diz, que agora ela faz parte de algo maior, né? E isso constitui a identidade dela, né? Eu sou uma super-heroína, hoje eu posso salvar pessoas, né? E se a gente pensar que a Kamala vem de uma vida de restrições, uma vida de bullying, de uma vida que ela é um outro num espaço, ela não pertence àquela realidade dela, né? Ela não pertence. Um imigrante descendente de paquistanês muçulmano não pertence à realidade americana, né? Ele sempre vai ser visto como o imigrante, o outro. E o quanto ela tendo esses poderes, ela pode usar para o bem, né? Tanto que quando ela teve a chance que viu a menina que mais fazia bullying com ela resolveu, eu vou salvar ela, porque afinal de contas eu faço parte de algo maior agora, né? É identitário para ela, foi resiliente. Aquilo ali trouxe a resiliência dela para lidar com. Tipo, até hoje eu sofri bullying, é o meu nariz, é a minha cor, é a minha roupa, tudo eu sofro bullying, mas agora isso não me importa mais tanto, porque eu tenho forças, eu faço parte de algo maior, né? Então, são exemplos, né, de como se superar, né? E que eu percebi na pesquisa e estudando as questões da adolescência, do quanto o adolescente se inspira nessas coisas, né? Que as meninas escreviam cartas para Kamala Khan e elas diziam, né, nas cartas, obrigada, tu me ajudou, né, eu me vejo muito em ti, às vezes eu me acho meio criança, as pessoas me acham dizem que eu sou meio criança, mas obrigada, tu me ajudou a pensar e superar e ver que eu tenho que ser mais eu e me aceitar, né, então é muito claro isso, né, a importância, né, dessas figuras. Quando eu estava te orientando nessa intervenção que tu criou, né? Para quem não sabe, a Manu, a gente chama, as amigos chamam de Manu, né? Emanuele Barbosa, ela criou uma intervenção, né, psicopedagógica, trabalhando em empoderamento feminino numa escola pública, região metropolitana, quase região dos vales. E foi uma intervenção curta, não foi uma intervenção longa. A gente até estava pensando em ter mais encontros para verdadeiramente alcançar o objetivo, mas o modo que a Manu conseguiu apresentar isso em tempo muito curto, ela conseguiu grandes respostas daquelas meninas, né, que estavam sofrendo N, né, situações de vulnerabilidade ali naquela escola. Né? Não é culpa da escola, né? Naquela escola onde foi trabalhado. E o quanto a gente vendo o andar, né, das intervenções, até os relatos de alguns professores, né, e começou verdadeiramente a ter um impacto positivo na vida daquelas meninas,
e verdadeiramente transformando elas, né, conseguir entender melhor esse ambiente onde ela está. Então foi muito bacana quando chegou essa... Eu acho que até pode falar um pouquinho mais sobre essas cartas, como tu chegou a isso, qual foi a tua ideia, e qual foi a resposta disso, né? Que aquilo ali foi bem emocionante, pensei assim, cara, é isso aqui que serve a educação, é isso aqui a pesquisa de educação, a gente verdadeiramente fazer algo, né, não para tentar potencializar o aluno a saber a tabuada, saber as leis da física, a gramática no português, mas sim, verdadeiramente, a educação deve transformar a vida de pessoas, né, empoderar, se tornar esse ambiente resiliente, esse ambiente de acolhida. E o quanto a gente viu na pesquisa, né, eu acho que tu pode falar bem mais sobre isso, que o quanto essa intervenção, que é um modelo, eu indico isso em vários lugares, que é um modelo onde possa ser usado, no caso tu usou 2 personagens somente, que era desconhecida por parte da grande maioria delas, e com uma intervenção curta conseguiu ter esse impacto positivo, né, empoderando aquelas meninas. Eu acho que poderia falar um pouco mais como se deu essa intervenção. Foram 5 encontros só, né? Só que foram 5 encontros intensos Foi o encontro onde, ao mesmo tempo em que eu fazia a intervenção, eu emprestei um pouco a minha escuta para elas, e elas estavam precisando, né? E foi certeiro as personagens, porque as personagens conversaram com elas, né? Isso foi o interessante, assim, porque eu apresentei o filme da Capitã, eram 2 das 32 ou 3 só tinham visto. Então, eu apresentei o filme da Capitã, apresentei a história da Capitã, da Carol Danvers, desde lá do início, de Miss Marvel, trouxe até ela virar Capitã, e depois a Kamala Khan, né? E o adolescente, ele tem dificuldade de falar de si, ainda mais para estranhos, né, que chegaram lá dentro, elas tinham muito medo, psicóloga, o que a psicóloga tá pensando de mim, né? E aí, a ideia delas escreverem cartas era exatamente uma que eu queria ver a identificação delas, né, porque daí o que aconteceu? Depois que eu apresentei as 2 personagens, eu disse que elas poderiam escolher uma e escrever uma carta para a personagem, né? Então, assim, o adolescente não iria me dizer eu sinto isso, né? Eu me identifiquei com ela por suas questões, porque para eles é difícil falar sobre isso, né? Então, na carta que elas escolheram, elas puderam se comunicar com essa personagem, né? Falar com a sua identificação de uma forma real, né? O que aconteceu com a Kamala Khan quando a Carol Danvers se personificou na frente dela, naquele delírio, né? Então, assim, e ali foi possível ver que as cartas todas direcionadas a Carol Danvers falava sobre uma coisa e todas as cartas direcionadas para Kamala Khan falavam de outra, e que eram modelos de identificação diferente e que elas se identificavam de acordo com o momento que elas estavam na vida. Tinham meninas ali que estavam precisando superar questões, né, que elas estavam passando de traumas reais, coisas pesadas que aconteceram lá, né? E aí elas se dirigiam a Carol Danvers, e as meninas que estavam nessa questão, assim, que estavam reclamando, que estavam, esse adolescente é um saco porque a gente menstrua, a gente tem seio, e aí os meninos ficam olhando, elas traziam todas essas questões, elas se identificaram muito com a Kamala Khan, né? Então, com essas cartas que elas escreveram para Kamala Khan, elas puderam dizer isso, né? Eu queria ser tu, eu queria que tu fosse real, para ir passear no shopping comigo, Sim. né? Apareciam essas coisas, assim, eu queria que tu fosse real, eu queria que tu fosse minha amiga, né? Eu me identifiquei tanto contigo que eu queria mais dessa tua presença para mim, né? E aí eu pude realmente, que era a minha intervenção, na verdade, era um projeto que eu queria testar e realmente ver o quanto elas seriam, né? E sim, foi tão fantástico a resposta dessas meninas que eu vou fazer algo parecido agora no meu mestrado para conseguir pesquisar um pouco mais sobre isso, né? Talvez não vai dar uma intervenção em função da pandemia, a gente não sabe como tá, mas vou continuar com as personagens, né? E aí explorar um pouco mais e tentar de novo chegar a alguns adolescentes para entender, né? Conseguir explorar um pouco mais, porque afinal de contas foram só 5 encontros, e desses 5 encontros saiu tanto material que eu ainda não consegui explorar tudo para poder fazer publicações, enfim, no meu TCC eu deixei muita coisa de lado, porque eu não tinha espaço de tanta coisa que essas meninas
conseguiram falar usando as personagens, né? Porque se realmente se identificaram com elas. Porque se elas não tivessem se identificado, elas iam dizer, ah, é legal, a tua roupa é legal, ou, né? Mas não, eu queria que tu fosse real, eu queria que tu fosse minha amiga, eu me vejo em ti, porque eu também tenho essa dificuldade de me aceitar, né? Obrigada por me mostrar que dá para se aceitar, vinha muito isso, né? Obrigada por tu ser tu mesma, porque daí eu vejo que eu também posso ser eu mesma. Nesse sentido, assim, foi muito legal, né? É um trabalho que até hoje, assim, eu sinto muito orgulho e penso sempre com muito carinho naquelas meninas, né? Porque eu sei o quanto mexeu, né? E tanto que teve uma preocupação, eu procurei escola, eles procuraram um psicólogo do município para poder tentar dar uma continuidade com grupos, né? Porque ficou ali, Que o não, bacana é que tava elas ali, pediram, né? Elas pediram. Isso elas que é o bacana. pediram, porque elas viram o quanto é bom ter um espaço que converse com elas de igual, né? E que dê espaço para elas falarem, e que escute, e, enfim, que elas consigam falar das coisas delas sem ter que falar diretamente das coisas delas, porque para adolescente é difícil dizer eu tô sofrendo, eu tô triste, né? Então, foi um espaço muito rico, né? Foi um espaço que me ajudou muito a me moldar como profissional hoje, né? Na minha escuta hoje, clínica, de realmente ter certeza e procurar especialização nessa área, porque eu vi o quanto é necessário, né? E o quanto é necessário a gente estudar esses personagens, estudar a forma, né? Trazer para dentro da academia também os estudos desses personagens e como que eles impactam e de que forma dá para usar eles, né? Para a gente ter várias ferramentas e recursos para trabalhar, né? Sendo na sala de aula, sendo na psicologia, enfim, com quem está lidando com adolescentes, esses personagens são ferramentas fantásticas, né? Para conseguir dialogar com eles, né? Porque eles não vão falar, é difícil. Às vezes na clínica eles têm dificuldade, no jogo eles falam, né? Então, assim, esses personagens vão ser uma ferramenta para conseguir um diálogo, né? É através do terceiro, né? É através do terceiro que o Sim, diálogo vai sim. funcionar, né? É verdade. Então, o quanto verdadeiramente esse lúdico, que as histórias em Uhum, quadrinhos, a série, o cinema, uhum, uhum, possam auxiliar não só, né, a gente na área de educação, dentro de uma sala de aula, mas uhum, também com uhum, nos momentos clínicos de tratamento, como já existe algumas pesquisas, tanto no Canadá e nos uhum, Estados Unidos, uhum, que uhum. você até entrou já em contato, né, com a Scarlett, com outras pessoas que trabalham já com personagens também. Então, só para ver o quanto tu está indo além, né, da pesquisa que tu está buscando, gente de fora que faz esse tipo de intervenções clínicas, e eu acho isso bacana, muito bom. Assim, eu me enchi de orgulho quando eu lia toda semana, quando tu trazia os relatos deles, né, Uhum, da tua uhum, atividade que tu uhum, exerceu lá da intervenção, e, ó, apareceu essa coisa nova, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, porque nem uhum, sempre dá certo ou é aquilo que a gente sim, esperava. Quando vem um retorno, uhum, a gente não está esperando esse retorno vem, e o quanto tu foi de um conhecimento muito grande, principalmente conhecimento muito grande dos personagens para poder utilizar e dar ideia. Dizer, não, mas o que tu acha de eu fazer isso, fazer tal coisa e tal? Achei genial. E o quanto verdadeiramente é difícil fazer corte, né? Que era sim, muita coisa. Aquela uhum, intervenção uhum. dava para fazer uma tese de doutorado tranquilamente. Né? Então, só para ver o tamanho, Naquela pessoal, da pesquisa, né, que a Manoel fez, é maravilhosa. Logo, logo está para sair um artigo, né, além do uhum. TCC, sair um artigo sobre isso. E quero ver essas intervenções, quer dizer, essa pesquisa do mestrado. Aqui tem uma pergunta do Matheus até. Manu, você chegou a olhar o documentário Marvel 616 na Disney Plus? Eu não cheguei a Não assistir. assisti. E, Uhum. e falando em Disney Plus, o que tu está esperando da série, né, Miss Marvel? Eu tô com muita expectativa. Tô com muita expectativa, sabe? A exemplo do Falcão e do Soldado Invernal, que trabalhou muito bem a questão da representatividade e dos transtornos mentais.
foi trabalhado muito bem, e teve uma responsabilidade muito grande na criação do roteiro desse seriado, tanto tratando dos transtornos mentais, né? As intervenções daquela psicóloga, às vezes eu ficava, não dá para fazer isso, mas, né, é ficção, mas, assim, né, mas foi muito responsável, e também a questão da representatividade racial ali, né? Então, eu tenho uma expectativa de que se vai ter essa responsabilidade, trazendo essa questão religiosa, enfim, geográfica, né, da Kamala Khan. E eu também fiquei muito... e eu fiquei muito contente quando eu vi a personagem, quando eu vi quem foi a escolha da atriz, e quando eu vi ela com a fantasia, né, enfim, montada de Kamala Khan, porque primeiro é uma adolescente, tá, a atriz tem 18 anos, mas ok, tu olha ali e tu diz que ela tem 15, né? É uma adolescente com feições de adolescente, com corpo adolescente, e não foi sexualizado. E de forma alguma foi ali no uniforme ou em alguma questão tentaram trazer a personagem mais que eu tinha medo que eles fossem adultos, não existe essa palavra, mas tipo, que fossem transformar a personagem num modelo adolescente de High School Musical, que não são adolescentes, né? Uhum. Que fossem trazer isso para a personagem da Kamala Khan, né? Essa questão mais da sexualidade, de ser, né, padrão de beleza americano. E não, né, eles foram fiéis a isso, e eu fiquei muito contente com as imagens, assim. Então eu acho que vai ser um seriado que a gente vai poder ver muito de todas essas representações que a gente está falando aqui. Tanto as representações religiosas, quanto as representações de ser imigrante nos Estados Unidos, quanto as representações da adolescência, né? Eu espero que apareça bastante esses conflitos com a família, na escola, e como que ela conseguiu superar, né? Então eu acho que é uma personagem que vai ficar claro essa superação, sabe? Por mais que possa ser um pouco mais sutil do que outros personagens, por exemplo, do Soldado Invernal ali, que foi uma superação doída e é muito mais complexo, né? Até por ser um mundo do adulto. Mas eu acho que as pessoas vão se identificar muito, assim, de torcer pela Kamala. Eu acho que vai ser isso, sabe? A cada episódio, aquela torcida por ela. Vai dar certo, ela conseguiu. Eu acho que vai ser muito disso, assim. Eu espero que seja isso. Porque eu fiquei muito contente, assim, com o que eu vi dos seriados da Marvel agora na Disney, né? Tanto o da WandaVision, que eu também acho que tratou as questões de transtorno mentais, por mais que com uma sutileza ali, dá para falar muito, né? Não só do luto, como eu vi, tem muitas coisas falando, né? Tem muita gente falando que realmente tem as fases do luto, mas eu acho que muito mais que o luto. E eu acho que a Kamala Khan vai sim vir a ser talvez uma personagem que vai começar a conquistar o seu fandom, sabe? Vai começar a disseminar, até porque eu vi que ela vai estar no filme da Capitã Marvel 2, né? Vai. Essa atriz já está escalada. Capitã Marvel 2 até universo... Como é que é o nome? Agora eu olhei hoje. Não sei o que, Marvels. Não vou lembrar agora o nome, se alguém aí puder. Não sei o que, Marvels. Então quer dizer assim, poxa, eu acho que vai aparecer ela, vai aparecer outros personagens desse universo da Girl Power. Eu acho assim que no Vingadores Ultimato, né, deu essa questão, assim, que é bonitinho ver, não sei o que, não, aquilo é uma representação mostrando que as mulheres possam fazer sim, né, que não existe só personagem masculino. Eu acho que o cinema deu isso, e isso deu uma entrada para séries com a Wanda, mostrando que ela é a personagem mais poderosa da Marvel, tá? Nos quadrinhos, eu não sei como é que vai ser nesse universo da Marvel, né, porque tem a Capitã Marvel, e vem construindo essa questão de representação. Acho que a Marvel trabalhou muito em cima disso nessas duas séries, e no quadrinho da Kamala Khan, né, a Miss Marvel, foi um boom gigantesco, porque ela surgiu junto com outros personagens, Nova, o próprio novo Homem-Aranha, né, o Miles Morales, que é um descendente de porto-riquenhos, negro, que se torna, também adolescente que se torna o novo Homem-Aranha.
E a Kamala, ela deu um salto violento, né, junto com o Miles Morales, assim, os dois meio que estouraram. Também que vai sair um quadrinho chamado Os Campeões, que é só de heróis adolescentes, junto, né, com o Miles Morales, a Kamala, o novo Nova, o novo Hulk, que é um chinês, tem toda uma questão de representatividade, e o próprio Ciclope, né, Ciclope que vem do passado, que é adolescente. E ali tem umas questões nesse quadrinho, assim, são questões de representatividade, discussões sobre o papel do adolescente na sociedade, que eu acho que é o número 5, acho que é o número 5 ou 4, que eles rasgam a carteirinha dos Vingadores, dizendo assim, adulto dizendo o que é correto fazer, e diz assim, não, tem gente passando fome, se a gente não usar nossos poderes para ajudar a pessoa ali que necessita, não adianta lutar com grandes heróis, grandes vilões. Isso me lembrou um pouco do o próprio Arqueiro Verde, né, que faz essa discussão com a própria Liga da Justiça. Eu acho que esses temas, né, têm um apego emocional muito grande, porque tem aquela questão de me sentir na história, ou me ver na história. E se a Marvel Studios não usar isso na série, ela está cometendo, acho que um dos maiores erros dela. Eu só estava vendo aqui algumas perguntas. O Celso, nosso representante brasileiro na Academia de Letras e Ciências de Lisboa. O cara perguntando se essas cartas dá para fazer um paralelo com as cartas de Paulo Freire, os projetos da Casa. Acredito que sim, acho que tem um bom norte aí. Aí, ó, procure a Manu para conversar, acho que dá para fazer, dá para ter muita escrita aí. O Mazaki, um outro pesquisador também. Como você observa o papel do professor educador nesse aspecto de promover a resiliência? E aí, Manu? É complicado essa questão, né? Porque eu acho que os professores em si são figuras de identificação para os adolescentes, né? Então, isso ficou muito claro na pesquisa, o quanto elas também tinham essa identificação com as professoras, né? E o quanto isso apareceu. E o professor pode, sim, fazer esse trabalho e ser um modelo de resiliência, mas a gente tem que entender também, muitas vezes, até onde o professor pode ir, né? Até onde, porque o que eu vi lá na escola, né? Até o pedido de fazer naquela escola veio de uma professora da escola que sabia que eu estava montando o projeto. Porque os professores acabam que eles estão, né? Muitas vezes cada um tem a sua área específica, ninguém ali é psicólogo, né? Enfim. E muitas vezes vem muitas demandas para eles e que eles não sabem, não é que não sabem, não conseguem lidar, muitas vezes, porque não tem uma equipe de suporte, né? E foi isso que eu trouxe também no meu trabalho, né? O quanto os professores precisam ter um suporte para que consigam lidar com essas questões, porque é pesado, né? Que nem essa professora que trouxe que uma menina, que as meninas estavam se cortando, né? E durante uma intervenção, uma menina tentou suicídio no banheiro da escola. E como é que os professores vão lidar com isso? Porque os professores também têm um papel específico, a gente tem que entender isso, né? Um professor tem um papel específico e que além de não é ter psicólogo. Ele não é psicólogo, eu acho que exatamente essa é a questão, né? E o professor tem que estar preparado e ter ferramentas. A escola tem que trazer para o professor condições para que ele possa também trabalhar isso em sala de aula. A escola tem que também ter essa escuta para o professor, essa escola tem que, né, dar ferramentas, seja em treinamentos, seja com psicólogos apoiando os professores dentro da escola, né? Por isso que eu disse que é complicado, porque eu acho que os professores são figuras que têm total importância no desenvolvimento dos adolescentes, são figuras que ficam marcadas. Acho que se a gente parar para pensar na nossa educação, a gente sempre vai ter, na nossa formação, algum professor que ficou marcado na nossa vida, né? Sempre vai ter um professor que falou alguma coisa, que entrou e tu leva como modelo para a tua vida, né? Eles têm esse poder, mas eu acho que falta ferramenta e estrutura nas escolas e apoio para que os professores possam fazer isso, porque senão os professores também sucumbem, né? Porque como é que tu vai embora levando que a menina tá dizendo que tá com vontade de se matar, e se eu tô em casa, eu só me sinto feliz quando eu tô na escola, porque quando eu tô em casa eu fico pensando em morrer. E tu vai embora e tu faz o que com essa informação?
né? Tu não tem como levar todos os alunos contigo, não tem como, é muito complexo, mas eu acho que são figuras importantíssimas e a saúde mental dos professores deveria ser um pouco mais olhada, né? Principalmente agora nessa pandemia é a minha bandeira, né? Que a saúde mental dos professores precisa ser mais olhada para que eles tenham condições de também acolher os alunos nesse sentido. Enquanto a escola tem que ser esse ambiente de resiliência, né? Esse ambiente onde o aluno possa conseguir se empoderar e sobressair essas vulnerabilidades. Porém, muitas vezes o professor, o papel do professor, né, ele tem que dar esse amparo, mas ao mesmo tempo ele não está preparado, isso não é um estudante de psicologia, que muitas vezes no intuito de querer ajudar pode sair prejudicando e dar um rolo muito grande. Aqui tem outras perguntas, né? Oi, tenho 50 anos e me criei lendo quadrinhos de super-heróis que me ajudaram muito na minha formação. Cara, eu vou ter que começar a te pesquisar, hein? Vou começar a fazer entrevistas contigo, vai ser o nosso ratinho de laboratório. Hoje as séries são mais populares. Vocês acham que elas podem ter o mesmo efeito que os quadrinhos tiveram? O que tu acha, Manu? Eu acho que... Bom, deixa eu pensar. Eu acho que sim, eu acho que tem realmente, eu não sei qual é a problematização trazida nessa pergunta sobre as séries ser mais populares e o efeito dos quadrinhos, né? Porque eu acho Talvez que o quadrinho... Isso, o quadrinho há anos atrás, ele era visto como o nerd no mau sentido, né, da palavra do nerd, né, era mais o excluído, e os leitores de quadrinhos muitas vezes não eram aceitos, não eram acolhidos, e hoje é cool, hoje é o contrário, né, hoje está na moda e tal, e eu acho que na verdade ele pode sim ter o mesmo efeito, o mesmo trabalho, porque a gente tem que aproveitar esse momento, eu acho. E aí, com as nossas pesquisas, e trabalhando os quadrinhos, e trazendo essa importância, e publicando, e fazendo live, enfim, conseguir fazer com que se permaneça, né, essa representatividade assim, dos quadrinhos, não deixar cair só no modismo, né? Ah, é legal eu usar a camisa do super-homem, né? Hoje tem várias questões. Representação. Exato, tem crianças, tem uma pessoa que faz os bonequinhos dos super-heróis para as crianças que têm medo de dormir sozinho, então dorme com bonequinho de super-herói, então assim, né, tem os pijaminhas, os dentistas que atendem fantasiado de super-herói, então sim, assim, tem que se aproveitar tem que se aproveitar, eu acho que tem que aproveitar o momento, né, e trazer para discussão, né? E trazer para discussão. Mas eu acho que sim, a representação ela vai funcionar. Eu acho que só vai tirar um pouco do local aonde ele ficava antes, né? Que antes ficava lá no excluído e ajudava muitas vezes, né, essa pessoa, porque ali tinha uma representação de algo, né? Por exemplo, alguém sofre bullying no colégio, está lendo a Kamala Khan sofrendo bullying, a Kamala Khan virou uma heroína, enfim, né? Então, acho que não tem mudanças nesse sentido. Eu acho até que está as pessoas começaram a enxergar os quadrinhos de outra forma, eu acho isso positivo, né? Porque tem tanta coisa nos quadrinhos que até então não se sabia, né? Ah, é só uma historinha de super-herói. Ah, é violento, né? Crianças não podem ver porque super-heróis é violento, vão ficar tudo violento. Não é muito mais que isso, né? É todo mundo com muita representatividade ali. Eu acho que isso trouxe à tona e começou a se pesquisar, enfim... E eu acho importante, né, até para que se ocupem esse papel, né, que a gente disse dos novos mitos, né, desse papel da mitologia que os super-heróis podem estar ocupando aí. Eu concordo contigo. Me lembro muito quando saiu o filme do Pantera Negra, quando todo mundo, nossa, a figura do personagem, que personagem, representação, não sei o quê, e muitas vezes não conheciam o quadrinho, que já tem desde a década de 60, discute as mesmas coisas e até temas até mais profundos do que foi debatido no próprio filme. Eu acho que o filme, a série, são outros objetos da cultura pop que resgatam alguns personagens e apresentam, né, com um público que não tem como adquirir o primeiro quadrinho do Homem-Aranha lá que fala sobre bullying, né, ou uma história X, tá certo que agora vindo bastante coisa, mas que não consegue acompanhar toda a história. Eu acho que a série, o cinema, o game, a literatura hoje também, né, o super-herói está em tudo, possa vir ajudar. Tem aqui lendo mais algumas questões que o pessoal está escrevendo. Queremos a Manu mais vezes por aqui. Podemos fazer uma live depois da estreia da série.
Boa ideia, se a Manu topar, Sim, tamo junto, fazemos. Top sim, tamo top sim. junto. Vamos ver como é que foi, se as nossas expectativas foram atendidas ou não. Ah, com certeza, as minhas já foram aqui, as primeiras falas. A Tuti falando logo vem a Thor e a Shuri, então, com certeza como, como a Uhum, nova Pantera Negra, né? Tá aí. uhum. E aqui é bacana, né? Porque a Manu também é uma grande, como eu li aqui, ela pesquisa super-heroínas, né? Ela falou sobre ah, a Kamala Khan, a Miss Marvel, a Jessica Jones e todas essas questões de trauma. Então tem muita coisa bem interessante que ela pesquisa. Então, vamos ver aqui mais aqui. A resiliência da professora tem que ter limites. Resiliência não pode ter limites. Resiliência não tem como ter limites. Então a pedra fundamental do paralelo das cartas já foi lançada. Ah, sim! Celso, vamos lá. Como gestor escolar, tive que lidar com tentativas de suicídio em escola privada. O pessoal dizendo, que muitas vezes as pessoas dizem que isso é só coisas que acontecem em escola pública. Não é, gente. Eu também já Não, trabalhei em não, escola não é. privada. Uhum. As mesmas vulnerabilidades, né, possam também estar na escola privada. Isso não tem diferença alguma. Uhum. O que mais tem aqui? E é E a interessante, família Gelson, que fugir do atendimento psicológico. sim. E é interessante porque a escola acaba sendo, os professores acabam sendo os grandes encaminhadores, digamos assim, de pacientes, né? Porque muitas vezes é só na escola que essas questões são percebidas, que muitas vezes a família não consegue perceber, né? Por N motivos, não porque a família seja ruim, não gosta do filho, mas tá trabalhando, tá na correria, né? Ou o conflito tá dentro de casa e aparece na escola, né? Em algum professor que seja uma figura de confiança precisa tanto para as crianças quanto para os adolescentes, né? E acaba na escola aparecendo esses sintomas. E por isso que eu digo que o quão importante é o professor nisso e o quanto o professor precisa ter apoio, né? Para conseguir lidar com isso, né? A escola a gente sempre falava, eu escutei muito professor dizendo que é a escola onde estoura os problemas sociais, onde a É. gente consegue identificar. Uhum. E como a Ingrid estava comentando que os pais não aceitam, tem muita daquela questão também, falar sobre problemas, e ainda mais problemas, né, como suicídio ou tantos outros problemas que um psicólogo precisa trabalhar, nem tá chamando meu filho de louco e tal. Eu me lembro, da minha época de escola, tinha muito disso, né? Quando alguém indicava, eu acho melhor conversar com um psicólogo. Meu Deus, meu filho não é louco para falar com um psicólogo. O quanto a gente. Bom, a gente está regredindo muito, né, em questões científicas, acreditando, não acreditar em vacina, acreditar que a Terra é plana, estamos negando ciência, mas não é de hoje, a gente já vem mais tempo, né? Porque a gente nega o psicólogo, que a gente acha que o psicólogo é coisa para louco. Uh, e isso está muito na escola, não só a escola pública, né? Então, enquanto nós Uhum. temos ainda muitos dilemas, que é a relação de trabalhar com a família. Isso talvez é um dos Exato. grandes perrengues da educação, que na escola se fala alguma coisa, tenta ajudar, mas muitas vezes os pais, por não ter tempo, não ter dinheiro, ou muitas vezes até Uhum. não ter conhecimento, né, usam algo que outras formas moralistas, né, apresentam para ele e, né, Uhum. muitas vezes até agrava o problema. Então é um problema social, né, muito grave que nós estamos enfrentando, principalmente nessa fase que é de suma importância para o desenvolvimento do indivíduo como adulto, que é a adolescência. Se tu não cuidar muito bem da adolescência, nós vamos ter adultos muito, muito problemáticos e, com isso, afeta a sociedade na qual nós vivemos. Acho que Sim. vivemos uma sociedade cheia de traumas. E o quanto pós-pandemia, eu acho que vai causar maiores problemas, né, que já está Uhum. causando. E Deixa eu ver além se de tem mais tudo pergunta. isso, Gelson, além de Fala. tudo isso, eu percebo que é muito difícil para um pai pedir ajuda na educação ou na criação do seu filho, né? Porque fere um narcisismo desse pai, né? De se sentir que falhou nessa figura, né?
Então, eu, pelo menos no meu trabalho, e de uma coisa que eu aprendi estudando isso, entendendo isso, é de sempre acolher primeiro esses pais também, né? E dizer, eu sei que é difícil para ti estar aqui, né? E eu sei que tu fez o melhor que tu pôde, né, pro teu filho, mas, né, os pais erram muitas vezes, ninguém estuda psicologia para saber como criar uma criança, não vem com manual, né? E erram, mas tentando fazer o melhor, né? E também foram pessoas que também tiveram uma criação, né? Enfim, modelos parentais e foram reproduzindo, né? Então eu Sim. acho que isso quando se fala com o pai, principalmente se tem professores aqui na live que tem que conversar com esses pais, é importante essa abordagem, assim, né? Tipo, eu sei que tu tá tentando fazer o teu melhor, né? Mas talvez vocês precisem de uma ajuda para conversar, para ver formas melhores de lidar, né? Porque é mais tranquilo, assim, parece que eles aceitam melhor quando eles não se sentem, porque tem muito esse medo do julgamento, né? Ai, vai julgar que eu não soube Sim. criar o meu filho. Enfim, não é esse o papel, né? Mas tem esse imaginário, assim, né? Essa fantasia de que, Hum. né? E então é importante também quando lidar com os pais e falar, olha, eu percebi tal coisa, né? De entender que muitas vezes o pai tentou fazer o melhor, né? E acolher esse pai também, né? Porque esse pai também deve estar sofrendo junto com o Ah, filho, sim. enfim, Sim, né? com certeza. É que a gente não tem, eu não sou pai, mas não vem, a criança quando nasce não vem com manual de instrução, né? Não, Então ninguém exato, não é aprende a ser fácil. pai ou mãe. Muita gente acha assim, ah, é da natureza. Cara, não é, não é da natureza, né? O quanto é Não, complexo mesmo, e tu precisa muitas vezes ter esses grupos de apoio, e quanto a escola possa vencer esse grupo de apoio, né? A Ingrid está falando com que um certeza. psicólogo escolar faz muita diferença numa escola. Faz, Porém, com certeza. né, faz falta na escola, como também falta professores, falta merenda, falta de tudo. Né? A única instituição que possa verdadeiramente mudar uma sociedade de verdade, é o que está mais capenga na sociedade brasileira, que é a escola, onde falta tudo. Então, quando a gente vê todos os problemas sociais sendo, né, noticiados, a gente fala, ah, ninguém faz nada, a gente vai começar a dar uma olhada, assim, quem a gente está votando, né, no que a gente verdadeiramente dá valor, a gente não dá, a gente prefere, muitas vezes, eu me lembro de períodos de orçamento participativo aqui no Rio Grande do Sul, as pessoas escolhiam um asfalto do que um financiamento para uma melhoria de uma escola. Então, isso é a nossa realidade brasileira, né? A gente prefere qualquer outra coisa e, por último, investimento em educação. Há pouco tempo eu vi alguém dizendo que a escola não precisa de investimento. Por que dar investimento na educação se está todo mundo em casa? Assim, gente, pelo amor de Deus, sério, 2021, estou escutando isso. Bom, aqui estão dizendo, a Patrícia está falando maravilhosa essa live, adorei, assuntos pertinentes, muito atuais, parabéns, verdadeiramente. Gente, já passamos um pouquinho de 1 hora de live, está aqui liderando a Manu. Nossa, que Quero rápido. convidar, já quero aqui deixar o convite, né, para a Manu para vir mais vezes, quem sabe logo depois que sair, né, a série Miss Marvel, vir para cá, mas também para falar sobre outras questões, sobre Jessica Jones, quem sabe, né, ou a própria Capitã Marvel, ou até mais falando de intervenções, convidando até outras pessoas que fizeram intervenções, então a gente possa ter aqui, deixa um espaço aberto, não só para a Manu, mas para tanto outros pesquisadores, que eu quero fazer isso, pelo menos, né, algumas vezes no mês, convidando pesquisadores, que eu conheço, que a gente possa conversar, ter uma conversa entre amigos, falar um pouco sobre a pesquisa. E aqui eu dei meu pontapé inicial, já tive uma live semana passada, onde fui convidado, né, pelo próprio Matheus, para falando sobre Vingadores e Covid, e aí veio a ideia, seria legal começar a fazer umas lives aqui também. Então, primeira pessoa que eu me lembrei foi a Manu, porque veio essa imagem da Miss Marvel, sendo que hoje é dia do Star Wars, né? A gente já falou também sobre Star Wars. E, Manu, eu só quero te agradecer, porque tu trouxe, aqui o pessoal estava comentando, que é maravilhosa a tua pesquisa, a tua fala, o teu conhecimento, tu é uma pessoa, uma grande pesquisadora, uma grande psicóloga,
Então, gente, segue essa mulher, né? Pode bater papo com ela depois, conhecer mais o trabalho dela, que é excelente. Como eu falei, ela é especialista, né, em questões de criança e adolescência. Então, abriu há pouco tempo uma clínica, então, consultório, né? Consultórios. Sim, estou com consultório. Isso. Então, aqui já estão pedindo para ter sugestões de mais lives, né? Desse nível, olha, ser institucionalizado na escola, para que os pais e alunos possam tomar conhecimento. Essa live aqui, gente, eu vou fazer o download e vou botar no meu canal. Eu vou botar no IGTV aqui e vou botar também no meu canal no YouTube, tá, gente? Então, por isso que eu estou terminando antes de, quer dizer, 1 hora, um pouquinho, senão o próprio Instagram derruba e eu não consigo salvar. Para mais pessoas poderem assistir e continuar vendo e até debatendo. Se vocês possam fazer mais perguntas, que depois eu passo para a Manu e a gente dá um jeito de encaminhar todas elas para vocês. Então, gente, sigam, né? Qual é o endereço mesmo? Pode passar para a galera? Psi.Emanuele Barbosa. Fácil, fácil, fácil. Se alguém que não conseguir achar, me pergunte que eu indico depois o contato, né, das redes sociais da Manu aí para vocês. Então, gente, eu quero agradecer todos vocês que estiveram aqui presentes nessa minha primeira live oficial. Tá? Também convidar todo mundo para quinta-feira, vou ter uma live com a Ingrid, aqui no Instagram também, falando, né, o quão super-heróis são humanos. Acho bastante interessante o tema. E também agradecer especialmente a Manu, que foi me orientando, me trouxe muito conteúdo bacana da psicologia. Eu acho que ela mais me ajudou do que eu pude auxiliar na pesquisa dela. E estou muito feliz que ela está continuando fazendo essa pesquisa, né, buscando outros horizontes. Uma mulher que não para, tá, conhece muito de cultura pop ainda. Ela disse, eu não conheço nada. Então, até chamando ela de psicóloga dos quadrinhos já. Então, e por que não, né? Verdadeiramente, ela tem um grande conteúdo. Eu só fico assim, foi um prazer muito grande tu ter aceito, né, para participar dessa live aqui. E, com certeza, te convidarei mais vezes para vir para cá e para trazer sempre grandes conteúdos para a gente dialogar aqui com o pessoal. Então tá, gente, eu desejo a todos... desculpa, pode falar. Não, eu ia dizer que eu que te agradeço e estou aí à disposição para a gente continuar esses bate-papos que são super relevantes, né? Com certeza, a galera tá pedindo, então só tem que aceitar. Vamos lá. Então tá, gente, eu quero, né, para a Manu, uma boa noite, um bom restante de semana, pessoal, para vocês também, uma boa noite para vocês, no que precisar. E não esquece depois de curtir, né, seguir nossos perfis aí, comentarem, divulgarem, isso é muito importante para quem faz pesquisa no Brasil, ter essa galera aí fazendo esses comentários, fazer essas divulgações, o quanto é necessário a gente fazer isso, já que a gente não tem outros veículos, né, que façam isso e até reconhecem essas pesquisas, principalmente a pesquisa da Manu, que está aí, que é excelente. Professores, busquem essa mulher aí, tem muita coisa aí interessante para contribuir com vocês. Então tá, gente, uma boa noite para vocês, brigadão, tchau, tchau. Tchau, gente, obrigada.